Olá, mergulhadores da história, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio Deep Dive Edu, com esta nova playlist, trazendo temas relacionados ao componente de história para o sexto ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Eu sou o professor Jesuel Arruda e hoje vamos mergulhar profundo no universo do conhecimento para explorar um tema que está presente em tudo ao nosso redor, desde as fotos da vovó até os nomes das ruas que pisamos. A história. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com todos aqueles que adoram um mistério do passado. E não esquece de dar uma olhada nos links da descrição para ter acesso a materiais incríveis que selecionei para vocês. Vamos lá? Você já parou para pensar de onde vem a palavra história? Ela vem do grego historia, que significa investigação. Isso mesmo, a história não é só uma lista de datas e reis barbudos, muito menos um compêndio de pessoas que já morreram, como já ouvi de alguns estudantes. A história, com H maiúsculo, é uma ciência que nos transforma em detetives do tempo. Imagina só, o historiador é como Sherlock Holmes, seguindo pistas e desvendando documentos antigos, e até analisando um vaso quebrado de 3.000 anos. E aqui vai uma curiosidade. Em 1979, o cara Carlo Ginzburg comparou o trabalho do historiador ao do Sherlock Holmes. E aí, bateu aquela vontade de pegar uma lupa e um chapéu de detetive, não é? Mas calma, a história não é só mistério. Ela é a ciência que estuda os seres humanos no tempo, como agimos, pensamos e nos relacionamos ao longo dos séculos. E sabe por que isso é importante? Porque ela é a cola da nossa identidade. Sem a história, não saberíamos quem somos nem de onde viemos. Ou porque seu tio insiste em contar aquela história de família toda vez que tem churrasco. A história preserva memórias, culturas e até nos ajuda a evitar os mesmos erros do passado. Tipo aquela vez que você tocou na panela quente e nunca mais repetiu? Pois é, a humanidade também aprende assim. Carlo Ginzburg, o cara que comparou o trabalho do historiador ao de um detetive, no livro Espier, Radicídium Paradigma Indiciário, de 1979, desenvolveu a ideia do paradigma indiciário, que basicamente diz que os historiadores trabalham com pistas assim como os detetives. Ele usa o exemplo de Sherlock Holmes, que a partir de pequenos detalhes consegue desvendar grandes mistérios. Ginzburg argumenta que a história não é feita só de grandes eventos, mas também de pequenos indícios que, quando interpretados, revelam muito sobre o passado. Que tal pensar nisso na próxima vez que olhar para um objeto antigo ou uma foto de família? Agora me conta, você acha que o passado pode mudar? Parece loucura, mas a resposta é sim. Em 2024, usando tecnologia 3D, reconstruíram o rosto de uma mulher que viveu há 75.000 anos. E não é só isso. Documentos perdidos, novas interpretações de artefatos e até a inclusão de vozes que foram caladas, como a de indígenas, mulheres e negros, estão reescrevendo aquilo que já achávamos saber o bastante. Não é incrível isso? Por exemplo, Cristóvão Colombo, que já foi celebrado como herói, hoje sabemos que sua descoberta, entre aspas, das Américas, trouxe destruição aos povos originários que aqui já viviam e possuíam uma cultura desenvolvida, ao invés do que diziam e argumentavam como justificativa para a dominação destas terras. Por isso, em muitos lugares nos Estados Unidos, trocaram o dia de Colombo pelo dia dos povos indígenas, o que mostra como a história é viva e se transforma com nossa consciência. Agora, eu lanço um desafio a vocês. Será que aprender história é só decorar datas? Obviamente que não. É sobre formarmos em nós mesmos um pensamento crítico. Imagine analisar um documento antigo no qual você precisa checar se é autêntico, entender o contexto da época e ainda pensar em quem escreveu isso. E com qual interesse. É como jogar Age of Empires, onde você monta civilizações, mas precisa entender as estratégias, os recursos e os conflitos reais que inspiraram o jogo. Falando nisso, você já jogou este jogo? Se você já jogou, compartilha nos comentários como foi sua experiência. Eu nunca joguei.
acho que já sou muito velho para isso. Mas acho que é um exemplo de como a história está presente até mesmo no nosso entretenimento. Você não concorda? O professor e historiador Newton Mullett, no Café História em 2021, fala sobre a importância de estudar história. Segundo ele, a história não nos dá todas as respostas, mas nos ajuda a entender melhor o comportamento humano, isso é, o nosso comportamento. Afinal de contas, nossas ações são formadas por ideias que foram construídas ao longo da nossa vida. Por exemplo, por que achamos normal usar roupas? Ou por que temos feriados como o Dia do Trabalho? Tudo isso tem uma raiz histórica. E Mullett também levanta uma questão interessante. Será que a vida das pessoas sobre a Terra sempre foi do modo como é hoje? A resposta é não. A vida já foi muito diferente e a história nos ajuda a entender essas transformações. Ok? De fato, a história é fundamental para a construção da nossa identidade individual e coletiva. O estudo da história nos conecta a tradições, culturas e eventos do passado e do presente. E isso não é só importante para sabermos quem somos, mas também para preservarmos as sociedades e elaborarmos propostas para o futuro. Afinal de contas, como dizem por aí, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la, e um povo que não cultiva o seu passado não tem como colher o futuro. Forte, não é? Registre suas reflexões nos comentários. Você tem muito a nos ensinar também. Não importa se você é professor ou estudante. Aqui no Deep Dive Edu, somos todos seres aprendentes e simples mergulhadores no conhecimento. E não podemos nos esquecer do Age of Empires, que mencionamos anteriormente. Esse jogo, lançado em 1997, é um exemplo de como a história pode ser divertida e educativa ao mesmo tempo. Nele você pode recriar civilizações e eventos históricos, desde a Idade da Pedra até a Idade Moderna. Mas aqui vai um alerta. Embora o jogo seja baseado em fatos históricos, ele também tem elementos fictícios, ou seja, elementos que não são reais. Então é sempre bom complementar a diversão com estudos mais aprofundados, como os que você encontra linkados na descrição deste vídeo. Veja lá. É bom lembrar que o trabalho do historiador de coletar evidências, desde cartas de amor até espadas enferrujadas, analisar fontes com um olho no microscópio e outro no contexto social e divulgar suas descobertas em livros, aulas ou até podcasts, é um trabalho de formiguinha, mas que constrói pontes entre o passado e o presente. É um trabalho fundamental para a construção do conhecimento histórico. Como vimos, ele coleta evidências, analisa fontes, contextualiza os acontecimentos e divulga suas descobertas. E isso não é fácil. Imagine ter que decifrar documentos antigos, muitas vezes escritos em línguas que nem existem mais, ou analisar artefatos que podem estar danificados pelo tempo. É um trabalho minucioso, mas que vale a pena, pois nos ajuda a entender o mundo em que vivemos. Que tal você se tornar no futuro um historiador renomado? Não seria da hora? Para fechar com chave de ouro, quero dizer que se a história é um quebra-cabeça, cada um de nós tem uma peça. Suas fotos de família, as histórias dos avós e até o nome da sua rua são partes desse mosaico gigante. Então, da próxima vez que passar por um prédio antigo, pense: que histórias essas paredes nos contariam? Lembrem-se que a história não é só coisa de livro didático, não. Ela está em tudo ao nosso redor, desde as ruas que pisamos até os jogos que a gente curte. E se você curtiu esse mergulho, não deixe de se inscrever, de dar o like, de compartilhar este e os outros conteúdos do canal Deep Dive Edu. Espalhar conhecimento é construir um futuro mais consciente. E corre lá na descrição para acessar os links que disponibilizei para você virar um expert no tema. O passado não está morto. Ele respira em cada escolha que fazemos hoje. A história é nossa maior professora. Até o nosso próximo mergulho profundo.